Primeiro Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por isso bem quiséramos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nula impediu. Por isso, as preocupações do escritor são claramente demonstradas em forma de cuidados com os novos convertidos ao cristianismo, até porque era um momento delicado para a comunidade cristã de um modo geral, em qualquer parte do mundo, onde houvesse judaizantes, religiões pagãs, sem falar na força contrária do Império Político de Roma. E isso foi evidenciado pelos fatos históricos que foram registrados nas tradições cristãs. Se Paulo foi expulso de Tessalônica por pregar o Evangelho, imagine os novos convertidos que passaram a ser alvos dos ataques de todos aqueles que faziam oposição ao verdadeiro cristianismo. Por isso, bem quiséssemos, conforme deixou bem claro no texto anterior, o apóstolo empreendeu várias diligências para poder retornar à cidade de Tessalônica e, por fim, poder ajudar a nova comunidade cristã naquela cidade que estava em seus começos e que precisava muito de um líder, tal como Paulo. Como até o momento não havia sido possível a chegada, o retorno do apóstolo naquele lugar, pelo menos em seus desejos, isso era uma pura realidade, que ele procurava mentalizar, mesmo que fosse na sua imaginação, porque este forte desejo estava enraizado no mais profundo do seu coração. Por isso, bem quiséssemos uma e outra vez. Isso nos fala das inúmeras vezes em que o apóstolo dos gentios procurou e com diligência buscou empreender viagens de volta à cidade de Tessalônica para dar continuidade às suas muitas atividades evangelísticas e seu trabalho de discipulador aos novos convertidos à religião de Cristo, o verdadeiro cristianismo ali na cidade de Tessalônica. O escritor deixa transparecer aos seus leitores seu empenho em se mobilizar para pelo menos visitar aquela igreja, mesmo que fosse de forma oculta, de todos os opositores do Evangelho das Boas Novas de Cristo ali na cidade de Tessalônica. Por isso, bem quiséssemos uma e outra vez e ter convosco. A saudade era muito grande
juntando-se a isso as preocupações com aqueles que eram seus filhos na fé e que estavam dando seus primeiros passos no caminho do reino dos céus, sem falar no desejo de ganhar mais vidas para o reino de Cristo Jesus naquela cidade. Certamente o escritor tinha em mente a feição e os rostos de todos aqueles que ele havia evangelizado e que vieram a se converter pelo poder transformador do Evangelho. O seu maior desejo era ir ter com os seus filhos na fé e matar a saudade de todos eles. Por isso, bem quiséssemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo. Neste ponto, o apóstolo dos gentios demonstra sua prontidão em enfrentar perseguições, prisões e, se necessário, a própria morte, se fosse necessário, para dar assistência espiritual à Igreja de Cristo que estava na cidade de Tessalônica. Provavelmente existia alguém, dois amigos de Paulo, que não tinha a mesma disposição para retornar àquela cidade, porque sabia do quanto foi difícil ter que sair às pressas para não ser preso ou morrer por amor ao Evangelho naquela cidade. Todavia, para o apóstolo Paulo, o morrer era para Cristo e o viver era para benefício da Igreja do Senhor Jesus. Por isso, bem quiséssemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás. Esta personagem é conhecida também dentro das Sagradas Escrituras como Diabo ou Lúcifer. De princípio, na eternidade passada, ele vivia na presença de Deus e era chamado até de anjo de luz. Porém, se rebelou contra o Criador de todas as coisas. Recebeu o nome de Satanás, ou Diabo, pelos seus atos contínuos de rebelião, juntamente com seus demônios. Satanás é o adversário de Deus, inimigo de Deus, e é quem influencia os filhos dos homens com o sentimento maligno de alienação, de rebelião, de apostasia, de incredulidade e de ateísmo. Finalmente, por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Com isso entende-se que existem forças operantes do mal contra o reino de Cristo Jesus, procurando atrapalhar a obra de Deus e buscando impedir que os agentes do bem e da luz possam executar a vontade do Pai. Satanás usa todos aqueles sobre quem ele tem influência para fazerem oposição à Igreja de Cristo Jesus, porém sem sucesso, porque a Igreja é mais do que vencedora em nome do Senhor Jesus. Por gentileza, compartilha este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.